Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal, e vamos dar início a mais uma aula sobre Sistema Financeiro Nacional. Primeiramente a definição do Sistema Financeiro Nacional, tal como dita pelo Banco Central, que é um órgão de extrema importância no nosso país. Ele é responsável por executar a política monetária, política cambial, mas não se assuste, apenas tenha essa noção que ele é um órgão, que quando a gente fala do Sistema Financeiro Nacional, ele tem uma importância. Então se ele está falando isso daqui, tente guardar isso, porque lá na prova de vocês, se cair essa definição aqui, ela vai cair provavelmente dessa forma, na literalidade do que o Banco Central diz. Então esse conceito é importante, vamos ver o que ele fala. O Sistema Financeiro Nacional é formado por um conjunto de entidades e instituições que promovem intermediação financeira. Marquem esse primeiro ponto, intermediação financeira. A definição vem na sequência, é o encontro entre credores e tomadores de recursos, é por meio do Sistema Financeiro Nacional, que as pessoas, as empresas e o governo circulam a maior parte dos seus ativos, pagam suas dívidas e realizam seus investimentos. Se ainda não ajudou em nada esse conceito, pensa assim: como é que eu vou utilizar o Sistema Financeiro Nacional? Quando eu começo a trabalhar numa empresa, por exemplo, o que eles geralmente pedem para fazer é a abertura de uma conta corrente para eu receber o salário. Onde que eu vou fazer essa abertura? Eu vou até um banco. Então eu vou ao banco para fazer a abertura dessa conta, e o banco que estou abrindo essa conta ele faz parte do Sistema Financeiro Nacional, e quem diz isso é o Banco Central, porque ele diz que o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de entidades e instituições, logo esse nosso banco é uma instituição que faz parte desse conjunto. Então, na verdade, o Sistema Financeiro Nacional é um conjunto de instituições e órgãos, ele não é uma coisa física, mas é uma representação de vários órgãos e entidades. E a gente vai estudar cada um deles para entender melhor o Sistema Financeiro Nacional. E esse conjunto, aqui diz, que promovem a tal da intermediação financeira. Mais pra frente vamos ver os detalhes do que é intermediação financeira. Mas a explicação que o Banco Central nos dá é bem resumida, que é o encontro entre credores que têm dinheiro e tomadores de recursos, que é quem está precisando de dinheiro. Essa é a principal função do sistema financeiro, mas não é a única, porque eu posso, por exemplo, fazer o pagamento de um boleto, fazer uma transferência, posso ir ao banco e contratar um seguro de vida, contratar uma capitalização, contratar uma previdência privada. Posso fazer diversas coisas, e tudo isso, estou fazendo no banco que faz parte do Sistema Financeiro Nacional, e que proporciona esses recursos. Vamos avançar um pouco, falando de intermediação financeira, que é o encontro entre quem precisa de dinheiro, e que tem dinheiro para emprestar. Como funciona isso? Imagina a seguinte situação: esse cara aqui, ele é o que o Bacen, o Banco Central, ele chama de credor, mas iremos usar outra palavra, chamaremos esse de superavitário, e do outro lado aqui, o Banco Central chama de tomador de recursos, que é um excelente nome também, mas a gente costuma chamar de deficitário. Por que essa pessoa é chamada de superavitária? Porque ele é aquele que recebeu, por exemplo, um salário de 3.000 no mês, destes, gastou 2.000, e os outros R$1.000 estão sobrando, ou seja, ele está superavitário, e o que ele pode fazer com esses R$1.000 que sobraram? Colocar em uma aplicação? Ele quer ganhar alguma coisinha, quer ganhar alguns juros por esses R$1.000. Só que aqui, estamos imaginando ainda ele indo num banco para fazer isso. Vamos deixar o banco de lado, porque queremos entender como funciona a intermediação financeira. Pensa que essa pessoa, aqui está com esses R$1.000 sobrando, a gente já vai ver o que ele vai fazer com esses 1.000, porque ele quer ganhar dinheiro, não quer deixar esses 1.000 parado, até porque se deixar parado, esse valor vai se perder por causa da inflação. E calma, a gente chega lá quando avançar os conteúdos, mas para quem já entende o conceito de inflação, sabe que se deixar esse dinheiro parado sem gerar juros, vai estar perdendo dinheiro na prática, por conta do efeito da inflação, que é o aumento dos preços. Vamos para o agente deficitário. Se aqui tem uma pessoa com 1.000 sobrando, porque ele recebeu o salário e gastou menos, aqui temos uma pessoa que é tomadora de recursos, ela está precisando de dinheiro, significa que ela também pode ter recebido os mesmos 3.000, só que mesmo, por exemplo, precisa gastar 4.000, ela precisa desses R$1.000 que estão faltando, pois ganhou 3,
Ela gastou 4. O fato é que ela precisa desses R$ 1.000. Logo, ela está precisando de dinheiro, está tomando recursos. Sendo assim, chamamos ela de deficitária, pois está com mais gastos que as receitas dela suprem. Então tem uma pessoa precisando de R$ 1.000, e essa pessoa tem R$ 1.000 sobrando. Qual é o caminho mais lógico para resolver essa situação? O caminho lógico seria esses 1.000 que estão com o agente superavitário, ir para o agente deficitário, porque dessa forma, o agente superavitário acharia uma forma de fazer render seu dinheiro, pois vai emprestar esses R$ 1.000, cobrando juros em cima do valor. Mas sabemos que não funciona assim tão facilmente, em partes. Por exemplo, para essa situação acontecer, precisamos ter duas pessoas que se encontrem, uma que precisa de dinheiro, e outra que tenha dinheiro sobrando. Mas como vão se encontrar, não é fácil assim achar isso. Teríamos que sair perguntando por aí, fica meio difícil. Outro ponto, essa pessoa que está colocando os R$ 1.000 para essa outra pessoa, qual garantia tem de que o agente deficitário vai fazer o pagamento? Não há algo sólido, ele pode muito bem pegar os 1.000 e sumir, fica difícil fazer essa operação. Por esses e muitos outros motivos, não temos a confiança, o local apropriado para fazer isso, e os valores talvez não correspondam ao que um precisa, e o que o outro tem disponível. Então, por mais que a solução lógica pareça essa, isso na prática acaba não acontecendo. E é aí que entram as instituições financeiras, as instituições do Sistema Financeiro Nacional, promovendo a chamada intermediação financeira. Olha só como é que funciona. Pensa na mesma situação anterior, certo? O nosso agente superavitário, e o agente deficitário, e esse tem sobrando 1.000, e esse está precisando de R$ 1.000. A definição está aqui: intermediação financeira é um encontro de quem precisa, e quem tem dinheiro para emprestar, mas quem faz essa intermediação financeira vai ser essa instituição. Aqui vocês podem imaginar um banco, até o próprio Banco do Brasil. Como é que funciona? Esse que tem os R$ 1.000 sobrando, vai fazer o seguinte: ele vai pegar os R$ 1.000 e vai levar para o banco, ao invés de levar para o agente deficitário. E agora, quem é que vai fazer o pagamento para ele? Vai ser o banco, com juros. Mas preste atenção, eu não falei que o banco era um agente que está precisando de dinheiro. O que o banco faz é o seguinte: ele vai pegar esses 1.000 dessa pessoa e vai levar ao agente deficitário. Não dessa forma, na verdade. O que acontece é que o agente deficitário vai diretamente ao banco, e o agente superavitário também vai. Então o banco faz essa intermediação, ele vai pegar do agente superavitário e vai emprestar os 1.000 para o agente deficitário. Depois de um tempo, o nosso agente deficitário vai ter que fazer o pagamento de volta dos R$ 1.000, só que ele não vai pagar 1.000, vai pagar 1.200, e esses 200 aqui são os juros cobrados na operação. Essa foi a forma de ganho do banco. Se eles tivessem feito essa intermediação entre eles, a mesma situação ia acontecer, essa pessoa ia cobrar determinado valor de juros. Até porque a gente não emprestaria o dinheiro a título de nada, porque existe um risco nessa forma de emprestar. Continuando, o nosso agente deficitário pagou 1.200 ao banco. Notem que o banco não criou esses 1.000 para emprestar, na verdade ele pegou do agente superavitário. E lembra que eu falei que quem vai pagar os juros ao agente superavitário é o próprio banco. Ele tem 1.200, vai pagar quanto de volta para o agente superavitário? Vai pagar 1.100. Então olha só, o banco colheu R$ 1.000 do agente superavitário, o banco emprestou, e o agente deficitário pagou 1.200. Por esses R$ 1.000, o banco de posse desses 1.200 pagou 1.100 ao agente superavitário, então resolveu o problema de todo mundo. Porque o nosso agente superavitário tinha R$ 1.000 sobrando, ele queria ganhar um dinheiro com isso, ele conseguiu, ganhou R$ 100, e o agente deficitário tinha falta de dinheiro, precisava de R$ 1.000, arrumou, e depois teve que pagar por isso. Então a situação se completou de maneira certa. Quem precisava de dinheiro, tomou o dinheiro, quem tinha dinheiro sobrando, conseguiu aplicar e receber juros. Mas e os 100 que estão faltando? Porque olha só, o nosso banco ficou com 1.200 do agente deficitário, mas só repassou R$ 100. Cadê os outros R$ 100? Onde está? Esses outros 100 é o spread bancário, é como se fosse o lucro do banco nessa operação, é o que foi cobrado para executar a chamada intermediação financeira. O que o nosso banco acabou de fazer é justamente isso, a intermediação financeira.
fez um encontro dos credores com os tomadores de recursos, ele pegou do agente superavitário e emprestou, e para fazer essa intermediação financeira, foram cobrados R$ 100, que são as despesas bancárias, pois eu disse anteriormente, é como se fosse o lucro, porque ainda tem outras despesas que não estão aqui incluídas, na verdade isso aqui não seria o lucro, é como se fosse a receita. Por que eu digo isso? Porque já apareceu em prova dizendo que esse spread bancário era o lucro do banco, está errado a definição para isso que está acontecendo. O spread bancário é a diferença entre o que o banco pega do agente deficitário e o que ele paga para o agente superavitário. Isso aqui vai ficar mais claro quando a gente estudar os bancos comerciais, quando a gente estudar intermediação financeira, nessas operações ativas e passivas que os bancos fazem. Mas o conceito de spread bancário é isso, é a diferença entre o que o banco recebe do agente superavitário, e o que ele cobra ao agente deficitário, e o que ele paga também ao superavitário. Porque foi exatamente isso que aconteceu, cobrou 200 e pagou 100, então essa é a remuneração do banco por executar o serviço de intermediação financeira, e o problema de todo mundo foi resolvido. Agora vamos além, devido ao porte das instituições do sistema financeiro nacional, elas possuem algumas vantagens ao exercer a função de intermediadores, que é interessante o banco fazer toda essa logística. Pois alguns problemas surgem quando não tem essa instituição financeira, não temos a confiança de que a outra pessoa vai fazer pagamento, que é difícil achar um local apropriado para realizar essa troca, e que os valores também são difíceis de encontrar. A instituição financeira resolve esses problemas, porque ela se torna esse local, onde quem tem dinheiro sobrando, vai lá e coloca, e quem tem dinheiro faltando, vai lá e tira. Então ela é esse local apropriado, com esse tipo de coisa, mas além disso, ainda tem outras vantagens para exercer essa função de intermediadora financeira. Vamos ver quais são essas funções. Elas fornecem liquidez aos agentes. Como é que funciona isso? Pensa o seguinte, fizemos uma representação apenas de uma situação, dessa pessoa emprestando, e desse pegando emprestado, mas na verdade, o banco faz isso diariamente, muitas e muitas vezes, o volume de operações é gigantesco, então toda hora ele pega dinheiro de alguma pessoa, e toda hora empresta, isso faz com que o banco tenha capacidade muito alta de girar dinheiro. Por exemplo, se essa pessoa colocou os R$ 1.000 hoje, vamos supor que ele colocou no banco, na conta corrente dele, caso ele queira ir no dia seguinte tirar esses 1.000, ele pode, porque o banco vai ter dinheiro para fazer esse pagamento. O banco tem dinheiro de outros agentes, ele consegue honrar com o pagamento, então essa é uma vantagem das instituições financeiras, pelo volume de operações que ela faz diariamente, ela tem condições de fazer os pagamentos, caso o agente superavitário queira solicitar. E para o agente deficitário, ela também tem condições de emprestar dinheiro a qualquer momento, porque também tem muito caixa, então se eu for numa instituição financeira querendo pegar 50, 60, 200, 500 mil, 1 milhão, para fazer um empréstimo imobiliário, o banco tem condições de emprestar. Claro que, depende do porte dos bancos, e tem também a questão de garantia, e etc. Mas ele tem condições de fazer esse empréstimo. Agora eu achar uma outra pessoa que tenha as mesmas condições de emprestar, é um pouco difícil. Já o banco facilita as condições. Essa é uma das vantagens. O banco ainda possui acesso a informações importantes do cliente, verificar um cadastro, o nível de endividamento deste agente, se tem o nome em algum sistema de proteção de crédito, como o SPC Serasa, consegue ver todo o histórico de crédito dele, se honra com os pagamentos. Então a instituição financeira está numa posição privilegiada, porque consegue ter acesso a essas informações, e consegue saber se a pessoa é uma boa pagadora. Caso não seja, o banco pode se recusar a fazer um empréstimo, ou então ela pode cobrar mais juros por conta do risco que vai ser maior. Quanto maior o risco, quanto mais chance de não fazer o pagamento, maior serão os juros que a instituição financeira vai cobrar. Então se ela cobrou R$ 200 na operação do exemplo usado aqui, talvez cobre 400, 500, tudo depende do quão bom pagador essa pessoa é. Além disso, essas instituições são reguladas e supervisionadas, o que aumenta a confiança dos agentes em suas atividades. Sim,
Pois para o agente superavitário colocar dinheiro nessa instituição, ele sabe que ela é regulamentada e fiscalizada por órgãos, e isso faz com que ela tenha que honrar com seus pagamentos e manter o caixa em dia. As instituições financeiras ainda estão autorizadas a cobrar taxa de juros superiores ao teto estabelecido pelo Decreto 22.626 de 1933, chamado de Lei de Usura. Esse decreto limita a cobrança de taxa de juros a 12% ao ano. Por esse decreto não poderia emprestar a taxas maiores que 12% ao ano, que daria mais ou menos em torno de 1% ao mês. Notem que as instituições financeiras, elas não estão limitadas a esses 12% ao ano, estão autorizadas a ultrapassar esses 12%. Ainda tem uma outra função, já vimos a de intermediação financeira que é a principal, mas o Sistema Financeiro Nacional tem uma outra função, que é chamada prestação de serviços e gerenciamento de recursos. Ela se traduz em facilidades que o Sistema Financeiro Nacional proporciona aos cidadãos e ao governo, tais como a existência de um sistema de pagamentos para transferência de recursos e a arrecadação de tributos. Então, se eu quiser fazer um pagamento em boleto, posso ir no caixa do meu banco e fazer. Claro que, hoje em dia a gente faz por aplicativo, além de transferências também. E isso acontece de maneira facilitada, porque estamos utilizando uma função de prestação de serviço que o banco proporciona. Neste caso, não acontece a intermediação financeira, mas são serviços dos bancos, que são aqueles que o conjunto de instituições e entidades permitem. Ainda há o serviço de custódia de valores, bens e títulos. Por exemplo, quando eu compro algum título ou uma ação, ela vai ficar custodiada numa instituição que faz parte do Sistema Financeiro Nacional. Eu não tenho aquele título físico, ele fica guardado numa instituição. A disponibilização dos meios de pagamento, tais como cartões de crédito e cheques, essa função já é autoexplicativa. Disponibilização de seguros para as mais diferentes finalidades, automóvel, viagem, vida, saúde, entre outros. Então, se eu quiser ir ao banco, por exemplo, fazer a contratação de seguro para o meu carro, ele vai fazer a intermediação financeira, pegando meu dinheiro e passando para outra pessoa? Não, ele só estará possibilitando que eu faça a contratação do seguro do meu carro, e eu vou pagar por esse serviço. É um outro tipo de produto, é um outro tipo de serviço prestado pelas instituições. O Sistema Financeiro Nacional é dividido em diferentes mercados, são esses: monetário, crédito, capitais, câmbio, seguros privados e previdência fechada. É como se a gente pegasse o Sistema Financeiro Nacional e dividisse cada uma de suas atribuições. Por exemplo, aqui no mercado monetário, que vai envolver a chamada política monetária, é onde vai fazer o controle de moeda da economia, taxa Selic, depósito compulsório. Tudo isso acontece aqui no chamado mercado monetário. No mercado de crédito, é onde as pessoas vão justamente pegar dinheiro emprestado, e as empresas também. Empresas também movimentam muito dinheiro, quando elas precisam pegar dinheiro para expandir as suas atividades produtivas, e isso acontece no mercado de crédito. Tem o mercado de câmbio, onde acontece a troca de moedas em diferentes países. Por exemplo, se eu quero ir para os Estados Unidos, eu não vou conseguir comprar as coisas com reais, vou precisar de dólar. E aonde é que eu faço a troca do dólar? Posso fazer lá nos Estados Unidos. Se eu fizer aqui no Brasil, vou fazer no chamado mercado de câmbio, com uma instituição autorizada, vou pegar os meus reais, levar, trocar, e vou receber em dólares. No mercado de capitais, não mais falando de instituições financeiras, vamos estar falando de empresas que precisam arrecadar dinheiro, e elas vão fazer isso com os investidores. Então o mercado de capitais é um mercado de investimentos, que envolve principalmente pessoas e empresas, pessoas que têm dinheiro para aplicar em empresas que estão precisando capitalizar. Ainda temos o mercado de seguros privados, que é justamente quando a gente quer contratar uma previdência complementar, mas não é aquela previdência do governo, que é através do INSS. Aqui estamos falando de uma previdência como se fosse um investimento. Eu quero complementar a minha previdência do regime geral. Aí eu faço uma previdência complementar que é contratado em uma instituição financeira, bem como também se eu quiser comprar ou contratar um seguro para o meu carro, ou um seguro de vida. Isso acontece aqui no mercado de seguros privados.
E temos o mercado de previdência fechada, que também é um mercado de previdência complementar, só que agora é fechada, é restrita a um grupo de pessoas de uma determinada instituição. Os próprios bancos, por exemplo, oferecem isso aos funcionários. A previdência que vem do governo é aberta, aquela que é disponibilizada em instituições, qualquer pessoa pode comprar, a fechada é para um grupo restrito de pessoas. Então essa é a divisão do sistema financeiro nacional, com esses diferentes mercados. Agora vamos ver alguns órgãos que são reguladores e fiscalizadores. Eles acabam tendo atribuições de regular ou fiscalizar alguns desses mercados. Nesse esquema, que está no site do Banco Central, ele organiza tudo que a gente viu até agora sobre essa parte dos mercados, dos órgãos e das entidades. Aqui nesse esquema, a gente tem a primeira divisão, só que ele chamou de moeda, a gente também chama o mercado monetário de mercado de moeda. Então temos crédito, capitais e câmbio. Na primeira divisão, tem os órgãos normativos, que ficou aqui ao lado. A gente vai estudar em detalhes quem é o tal do Conselho Monetário Nacional, o CMN. Mas vocês já estão sabendo agora, que ele é um órgão normativo responsável pelo mercado de moeda, crédito, capitais e câmbio. Por que ele é um órgão normativo? Porque ele vai expedir normas, vai determinar como as coisas vão acontecer, mas para quem que ele vai determinar? Para as instituições do Sistema Financeiro Nacional, elas são reguladas e supervisionadas, então o Conselho Monetário Nacional vai expedir essas normas, para que as instituições obedeçam, e isso compete principalmente ao Conselho Monetário Nacional. Já a parte de fiscalização compete ao Banco Central, então lembre-se, as instituições são reguladas e fiscalizadas, a regulação cabe ao Conselho Monetário Nacional, enquanto a fiscalização cabe ao Banco Central. Mas isso eu digo apenas para esses três mercados, o de moeda, de crédito e de câmbio. Esses três mercados competem ao Banco Central fiscalizar, enquanto que o de capitais, quem faz vista grossa, é a CVM. Por enquanto entenda isso, que o Banco Central nesse momento é responsável por 3 desses mercados, enquanto que a CVM é responsável por um. E o Conselho Monetário Nacional vai ditar as normas desses 4 mercados. Continuando aqui embaixo, tem os agentes operadores. Esse pessoal é justamente aqueles quando vamos fazer abertura de conta corrente, pagamento de boleto, eles são os órgãos operadores, são eles que sofrem regulamentação, que são fiscalizados por esses órgãos que estão aqui acima. Acho que assim fica fácil de entender, não sei se vocês notaram, mas eu fiquei mais aqui no lado esquerdo, porque do lado direito, se não me falha a memória, não está no edital de vocês. Aqui no lado direito tem Conselho Nacional de Seguro Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. É justamente aquela previdência complementar fechada, que é a restrita a um grupo. Ali também tem um órgão que vai editar as regras de como é que vai acontecer isso. A gente também tem um órgão que vai fiscalizar, vai fazer vista grossa, só que é um órgão diferente do Conselho Monetário Nacional. Esses 2 mercados têm órgãos próprios, então no de previdência fechada, quem fiscaliza é Previc, já no Conselho Nacional de Seguros Privados, quem fiscaliza é a SUSEP, e quem dita as normas é o Conselho Nacional de Seguros Privados. Embaixo também tem os agentes operadores, mas não vou focar muito nesse lado, porque é mais importante para vocês o lado esquerdo, que tem o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e a CVM, e os agentes operadores. Isso daqui é o que a gente chama de órgãos de regulação e fiscalização, e ainda tem a tal da autorregulação, que eu não falei. Notem que o Conselho Monetário Nacional, Banco Central e CVM, eles estão numa posição acima dessas instituições, eles são o que a gente chama de heterorregulação, porque essa regulação vem de fora, não é feita pelos próprios entes. Essa regulação vem de forma coercitiva, através de legislação e normas, então isso a gente chama de heterorregulação ou simplesmente de regulação, e ainda tem a autorregulação. Se uma é externa, de fora, a outra ela só pode acontecer dentro, internamente, e essa autorregulação, quem vai fazer, vão ser as próprias instituições, elas vão se juntar e determinar as regras para elas mesmas cumprir. Então isso é autorregulação. Essa é a definição para vocês. Acontece quando os entes privados se juntam, geralmente em formas de associações, e escolhem um ente privado que estabelece regras entre os próprios participantes, via contrato voluntário, autorregulação de base contratual, ou então por determinação legal,
que é a autorregulação de base legal. Essa de base legal, apesar da autorregulação não se sobrepor à heterorregulação, quem faz parte da autorregulação tem que seguir as regras, senão sofre a punição entre eles. Não é o governo que vai estar aplicando essas punições, mas entre eles mesmos há punições. Quem faz autorregulação bancária, e tá no edital de vocês, a gente vai ter que estudar depois, é a Febraban, que começou em 2008 unindo diversas instituições, e a criar algumas regras para que elas mesmas observassem, e isso aumentasse a confiança do sistema financeiro nacional, e das pessoas que fazem parte dele. Para recapitular essa primeira aula, vimos o que é o Sistema Financeiro Nacional, que é aquele conjunto de entidades de órgãos, depois quais são as duas funções. A primeira é a intermediação financeira, que encontra os credores e os tomadores de recursos, o agente superavitário e o deficitário. Vimos que através desse encontro que é proporcionado por uma instituição financeira, a gente tem o chamado spread bancário, que é a diferença entre o que a instituição está recebendo e está pagando. Vimos que as instituições financeiras têm algumas vantagens em fazer essa intermediação financeira, devido ao porte e ao volume. Vimos a prestação de serviços e de gerenciamento de recursos, que é um conjunto de outras funções que o Sistema Financeiro Nacional permite, como o pagamento de um boleto, transferência e etc. Depois vimos como é que funciona a estrutura de uma maneira bem resumida, os órgãos supervisores e os operadores. Espero ter ajudado. Se ajudei, curta o vídeo, compartilha, e não esqueça de inscrever-se no canal. Até a próxima aula, e boa sorte na prova!